Bem, olá, dando continuidade a essa série de depoimentos, né, que está colocando no Memorial Online Mestre Albuquerque, não só de Mestre, mas também de todo aquele... Porque a gente fez algumas gravações a nível mais amplo, tipo com o Técio, agora com o companheiro Luiz Eduardo Grenal, para as pessoas também terem uma noção do todo Mestre Pernambuco, mas existe um Brasil, né? Nós estamos agora, e eu passo já a palavra para o advogado e companheiro Luiz Eduardo Grenal, nós estamos aqui na Cúria Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo, né? Na famosa Avenida Higienópolis, né? E hoje, Luiz, funciona aqui, segundo o FUNAI, funciona aqui o Centro Santo Dias e a reunião da Comissão Municipal. Você está em casa porque isso é parte da tua vida, né? Bem, muito obrigado por vocês terem me chamado para fazer esse depoimento. Eu me chamo Luiz Eduardo Grenal, sou advogado criminalista. Sou filho de um advogado civilista. Somos 5 irmãos, nenhum deles advogado. Quando eu entrei na faculdade, meu pai falou: quando você se formar, eu saio do escritório e você entra para me substituir. E é um advogado civilista, eu comecei a ser estagiário no escritório dele. Então, eu estudava de manhã em São Francisco, almoçava, ia para o escritório, era estagiário, ia ver os processos no fórum. E eu fui eleito, mergulhei no movimento estudantil, e fui eleito representante dos alunos no Conselho Universitário. Que ano é isso? 1969, certo? Na época em que a ditadura militar queria fazer, já vigia o ato institucional número 5, e a ditadura queria fazer a reforma do ensino, a reforma universitária, a famosa reforma universitária. Era reitor aqui na USP, Miguel Reale, o pai desse Miguel Reale Júnior, era um fascista de marca maior. Das antigas, né? Das antigas. Galinha Verde das antigas. Né? Isso. E nesse período, eu sendo representante dos alunos do Conselho Universitário, eu fui procurado por um rapaz, advogado, chamado Edival Pivetta, que tinha dupla missão. Ele era advogado, de um lado, de presos políticos, famoso, competente, aguerrido, e ao mesmo tempo era autor de peças de teatro, com o nome César Vieira. Muito bem. E ele pediu uma verba que tinha direito na USP e a liberação de um terreno para ele montar um circo, Teatro União e Olho Vivo. E o reitor disse que não. Abriu-se um processo no Conselho Universitário, eu fui, peguei o processo, dei vistas, fui falar com um, fui falar com outro, e depois de 1, 2 meses, o reitor liberou o dinheiro para o Teatro União e Olho Vivo. Certo? Então eu acabei ficando conhecido, amigo, próximo do Edival Pivetta. Um belo dia eu chego em casa, vejo no jornal uma notinha. O advogado Edival Pivetta foi preso pelo boicote na noite de anteontem, uma coisa assim. E eu então fiquei assustado. No dia seguinte fui ao escritório dele. Ele trabalhava junto com Ayrton Soares. E o Ayrton estava ali, eu perguntei para ele: Ayrton, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? O Ayrton falou: olha, se você ficar aqui no escritório dando uma mão, me dá liberdade para eu me concentrar na estrutura do Edival. Eu nunca tinha entrado numa auditoria militar, eu nunca tinha lido uma lei de segurança nacional, eu nunca tinha visitado um preso político, eu não acreditava nas denúncias de tortura que eram feitas e mimeografadas e distribuídas pelo movimento estudantil, achava que tinha um exagero naquilo. E aí eu fui para o meu pai e falei: ó, uma semana, 10 dias eu vou ficar prestando solidariedade ao meu amigo. Meu pai falou: tá bom. E eu fui. E então eu li a Lei de Segurança Nacional, fui na auditoria, fui visitar os presos políticos, e quando eu me apresentei lá no pavilhão 5 da Casa de Detenção, me lembro do FOM, me lembro do Manuel Cirilo, me lembro do Reinaldo,
Moreno Filho, me lembro do Gilberto Luciano Bellocchi, não é? Me lembro do Hamilton Pereira da Silva. E eu chamei, conversei com eles me perguntaram como é que estava o Edibal, não sei das quantas eu falei. E eu, para continuar na conversa, perguntei para eles o que aconteceu com vocês. E eles, então, cada um deles começou a descrever como é que foram presos, como é que foram torturados, quanto tempo passaram no DOI-CODE. E eu me lembro que eu saí esse dia da casa de detenção muito abalado psicologicamente. Eu não acredito, sério, nos depoimentos que eu vi, entendeu? E fiquei muito impressionado. E comecei a entender que aquilo que eu achava que era um exagero, nas denúncias, não era nem a realidade, era menos do que a realidade. Era uma pálida lembrança do que de fato as pessoas passavam no DOI-CODE. Fui para a auditoria, Lei de Segurança Nacional, em suma. O Edibal ficou 67 dias preso, eu nunca mais voltei ao escritório do meu pai. E foi uma situação muito ruim, porque eu falei para o meu pai, eu agora acho que arrumei o meu jeito, eu vou defender presos políticos. Meu pai, um sergipano, cabeça chata, baixinho, fortinho, metido um pouco a coronel, né? Meu filho, você tem um escritório aqui que é um escritório poderoso aqui em São Paulo. Anos e anos de trabalho, você vai ser o único herdeiro desse escritório, você vai embora para defender terrorista. Meu filho, isso não dá dinheiro para ninguém, isso não dá... E eu falei, não pai, eu vou. Aí meu pai foi duro comigo. Meu pai falou, ó, tudo bem, você quer ir? Ok. Então eu queria que você saísse de casa, eu morava com eles e com a minha mãe. Queria que você se desvinculasse do escritório e se virasse sozinho. Jogo duro. Jogo duro. Eu tinha um carro, e ele que tinha me dado, ele pegou de volta o carro. Eu, em 10 dias, aluguei um apartamento no 6º andar de um prédio, na Rua Conselheiro Ramalho, que tinha elevador até o 5º, aí você subia um andar de escada, porque era o apartamento do zelador. E o zelador não morava lá, morava num apartamento, num prédio ao lado. Então ficou vazio, eu aluguei, montei a minha biblioteca com caixas de laranja do supermercado, aquelas caixas e tal, fui montando um por tal, arrumei um estrado, dormia no chão, não tinha geladeira. Um aparelho. Um aparelho, né? E fui, nesse momento, sustentado pela pessoa que eu reputo ser minha segunda mãe, Madre Cristina Sodré Dória, do Instituto Sede Sapiência. A Madre Cristina me adotou, tá certo? E de cada 15 dias eu aparecia lá no Sede Sapiência. Ela me dava um dinheirinho para eu pegar a condução e visitar os presos políticos. Me dava um dinheirinho para eu fazer um supermercado. E naquela época eu fumava, me dava um dinheiro para o cigarro. Então, e ela tinha mania de pegar o dinheiro no livro. Pegava um livro assim, abria o livro, isso aqui é para você visitar os presos políticos. E eu fui muito amparado por ela, né, nesse tempo. Então isso era 1972, 73. Muito bem. Ponto. Segunda coisa. O Edibal saiu, ficamos eu, o Edibal, o Ayrton e eu. Eu era o terceiro do escritório. O Edibal mais famoso, o Ayrton famoso, e eu estava começando. E o Ayrton saiu em 74, deputado federal pelo MDB, naquela época, né? Nós até 74 votávamos nulo, e em 74 decidimos entrar no grupo autêntico do MDB. O Ayrton se elegeu, e ficou eu e o Edibal, ficamos eu e o Edibal no escritório. Mas eu era um cara meio,
existiam os advogados, mas eu estava começando, eu era menos conhecido. Muito novo, né? E o que me tornou famoso foi esse fato que eu vou contar agora. 16 de dezembro de 1976, na Rua Pio XI, na Lapa, uma reunião do Comitê Central do PCdoB foi invadida. Né? Ângelo Arroio e Pedro Pomar assassinados, outros presos, né? Drummond, né? João Batista Franco Drummond, morto nas dependências do DOI-CODE, e a repressão encenou um teatro dizendo que ele tinha sido atropelado na Rua Paim, e a Madre Cristina me telefona e fala assim: olha, eu quero que você receba uma amiga minha amanhã às 8 da manhã, chama-se Dodora. E às 8 da manhã no escritório estava uma menina chamada Maria Auxiliadora Cunha Arantes, mulher, esposa do Aldo Silva Arantes. E ela então me falou que o Aldo estava preso e que ela queria que eu defendesse o Aldo. Eu fiz uma petição para o juiz auditor, querendo quebrar a incomunicabilidade. O DOI-CODE respondeu que não tinha ninguém com esse nome preso. Aí depois a gente descobriu qual era o nome de guerra que ele tinha nos documentos quando ele foi preso, tá certo? A gente mudou. Bom, para encurtar a conversa, né? Eu acho que eu visitei consegui quebrar a incomunicabilidade deles, acho que no dia 25 de janeiro, porque eles foram presos no dia 16 de dezembro, foram levados para o Rio de Janeiro, muito torturados no DOI-CODE do Primeiro Exército, voltava para São Paulo, e não sei nas quantas e tal. E... Bom, eu acabei indo visitá-lo, os três, Vladimir Pomar, Aldo Silva Arantes e Haroldo Lima, que foram os três que eu defendi. Eu consegui quebrar a incomunicabilidade deles nesse dia de feriado aqui em São Paulo, era dia da cidade, 25 de janeiro. Fui na auditoria e o juiz auditor falou: doutor, vai estar fechado o DOPS. Eu vou dar autorização para o senhor para o dia 26. Eu falei: não, dá para o dia 25 mesmo, eu vou tentar ver. E aí eu fui ao DOPS. Cheguei no DOPS de manhã, 10 horas da manhã, estava fechado de fato, bati na... Você conhece lá onde é hoje o museu? Tem uma porta de vidro, eu bati na porta de vidro, o cara abriu por dentro, está fechado. Eu falei: não, mas eu tenho uma autorização do juiz, isso, aquilo. Ele falou: não tem, então, só estou eu aqui, não tem ninguém. E os presos? Quem que vai dar comida para os presos? Não tem, tá? E eu fiquei até às 3h30 da tarde lá, pentelhando. Eu queria ver os meus presos. Quando vão às 3h30 da tarde, eu vejo as roldanas da porta de ingresso dos carros do DOPS subir automaticamente. E vejo uma sirene. E entra um carro. E entra outro carro. E entra um terceiro carro. 5, 10 minutos depois, o cara da portaria me põe para dentro, fecha a portaria, eu posso subir no quarto andar. Eu fui lá no quarto andar. Entrei numa sala, estava sentado o delegado Sérgio Paranhos Fleury, tá certo? E 3 delegados em pé aqui. Edson Mainotti, Romeu Tuma e o Pudim. O apelido do cara era Pudim. Que eram 3 delegados. Eles em pé, o Fleury sentado. Que é? Não, queria o papel. Mostrei o papel. Você não tem família? Hoje é feriado, porra. Você não está vendo que está feriado? Como é que um asno de um juiz auditor dá uma autorização dessa? E mostrou para os 3. Para visitar um feriado? Não vai visitar porra nenhuma. Você é advogado estagiário? Eu falei: eu sou advogado. Cadê a carteira? Eu dei a carteira. Não. Ele olhou aqui, olhou ali, olhou aqui, falou: pode voltar. Não vai falar com ninguém. Eu falei: tá bom.
E olha, sabe o que eu faço aqui com a autorização? Aqui. E jogou na lata do lixo. Amigo, eu saí, fui embora. Toquei a campainha do elevador, enquanto o elevador está subindo, me deu uma ideia. Eu voltei. Voltei para a sala e falei, dá licença, o que é? Esqueceu alguma coisa? Eu devolvi a sua carteira. Eu falei, não é a carteira que eu quero. Aí fui lá na lata do lixo e peguei os papéis. Até logo, estou saindo. Quando eu estou saindo, o elevador já tinha chegado, eu desci. Quando eu desci, o cara falou, mandaram subir de volta. Aí, eu subi. E o cara falou, o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu vou mostrar para o juiz auditor o que o senhor fez. Eu estou falando autorização. Dá essa porra aqui. Eu falei, não, eu vou mostrar para o juiz auditor. Dá essa porra aqui, rapaz. Você vai ver os seus clientes. Eu entreguei. Aí, primeiro que chegou foi o Vladimir, completamente torturado, muito torturado. O segundo que chegou foi o Aldo Arantes. E o terceiro, o Haroldo. O Vladimir sentou comigo, num canto, lá no fundo do corredor do DOP, num sofá, e falou para mim, eu falei, olha, eu sou o Luiz Eduardo Benhal, sou advogado, a Raquel, sua esposa, me contratou para vir. Você, não, tudo bem. E como é que você está? Ele falou, não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com meu pai. Eu falei, por quê? Ele falou, eu acho que meu pai morreu, que meu pai está preso. Porque eu vi em cima da mesa de um torturador uns exemplares de classe operária que estavam no paletó do meu pai. Aquilo me deu um branco na cabeça. Eu percebi que ele não sabia que o pai tinha sido morto. Aí eu falei, ô Vladimir, deixa eu te falar uma coisa. Você vai me desculpar, eu vou ser obrigado a te dizer isso. Seu pai morreu. Ele falou, morreu? Eu falei, morreu. Como foi? Eu falei, morreu ele, o Ângelo Arroio, estendidos dentro da casa. Eles invadiram a casa e metralharam todo mundo, entre os quais o seu pai. E eu estou contando isso para você, até para você se guiar nos seus interrogatórios. Aí eu me lembro, caindo lágrimas do Vladimir, ele ficou em silêncio. Eu fiquei em silêncio com ele. Um pouquinho de tempo aí ele falou para mim, não, você fez bem em me contar. Aí ele contou dele. Terminou, ele foi embora. Veio o Aldo Arantes. O Aldo Arantes veio amparado por 2 investigadores. Ele não conseguia andar. Ele veio, sabe, jogador, quando é retirado de campo confundido, ele veio assim, com os caras no corredor, os caras puseram ele sentado, ele para sentar na cadeira, no sofá, ele ficou de lado, porque ele não conseguia sentar inteirinho. Aí eu falei, Aldo, como é que é, tal? Sua mulher me contratou, tal. Ele falou, ó, deixa eu falar para você, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. E o que eles estão fazendo comigo não se faz. Aí ele tirou a camisa e várias marcas de pontas de cigarro apagadas no corpo dele, umas 8 ou 9, na frente e atrás. Então você, por favor, me tira daqui o mais rápido possível. Eu estou no meu limite. Eu falei, não, eu vou mexer nisso, fique tranquilo. Eu fiquei mais uns 5, 10 minutos, porque eu já tinha ouvido falar dele quando ele tinha sido presidente da UNE, lá atrás. Eu escutava ele historicamente. Aí falei que os filhos dele estavam bem, falei que a doutora estava bem. Ele pediu para avisar a mãe, que morava em Goiânia, e os irmãos, que são 2 advogados que moravam em Goiânia. Eu falei, eu vou avisar. A doutora tem os telefones, falei, fique tranquilo. E aí veio o Haroldo. O Haroldo sentou, perguntou da Solange, mulher dele, das filhas, tá certo? E falou, eu estou preocupado com o Aldo. Eu estou achando que o Aldo está no limite da sua resistência. E deixa que eu fico aqui, mas eu quero que você concentre no Aldo. Tá bom.
Aí terminou, eu desço, tá certo? Vou embora. Quando eu chego lá embaixo, o cara manda subir de novo. Aí eu entro, tá de novo o Fleury sentado, tá certo? Os 3 delegados em pé, em posição de sentido, e o Fleury, eu falei, o que foi? Ele falou, não, vem cá. Como é seu nome mesmo? Eu falei, Luiz Eduardo Greenhalgh. Você é novo aqui no pedaço. Eu falei, não, estou começando agora. Você trabalha em que escritório? Eu falei, Ayrton Soares. Já sei. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe atirar? Eu falei, não. Então deixa eu te falar. Se eu te encontrar na rua e cruzar com você, você saca primeiro. Porque senão você é um homem bom. Eu quero. De qualquer forma, eu gosto de gente macho. E você foi macho. Esticou a mão para mim. Por Deus do céu. Eu em pé, na frente da mesa. O cara esticando a mão para mim. Eu não sabia se eu dava a mão, se eu não dava a mão. Fiquei aqui, sabe aquele século? E eu resolvi não dar. Ele ficou lá, assim. Aí eu tiro a mão, um dos caras aqui fala, tá vendo, chefe? Vê como é que é. O senhor é educado, cumprimentando o filho da puta. Aí, ele falou, não, mas ele saca primeiro. Você está sabendo esse aviso, você saca primeiro. Eu peguei, saí e fui embora. Senhor, cheguei lá embaixo, o cara abriu a porta. Eu saí. Até hoje tem um poste lá na frente do Docks, que eu me lembro do que eu fiquei. Eu encostei no poste e eu tremia tanto, mas eu tremia tanto que eu não saía, eu não andava nem para frente nem para trás. E eu não conseguia, eu tirei o maço de cigarro, pus um cigarro, eu não conseguia acender o meu cigarro de tanto que eu tremia. Eu não conseguia andar, tá certo? Então, um pouquinho só, deixa eu só fechar aqui. Deixa eu só desligar aqui, desculpa. Eu tremia muito, rapaz. Eu não conseguia andar. E eu vi os delegados saírem, abriu de novo a porta do Docks e eles... Os 3 carros saíram, passaram por mim e eu encostado no Docks tremendo. No poste tremendo, eu não conseguia andar, nem para frente nem para trás. Bom, este episódio me tornou conhecido dos presos. Porque neste momento, neste dia, nas salas de tortura no andar de baixo, estavam sendo torturados diversos assaltantes de banco. Naquela época, assaltante de banco respondia na Lei de Segurança Nacional. Assaltante normal de banco, assaltante comum. E eles escutaram, tá certo? Esse diálogo. E depois eles foram levados para a casa de detenção. Chegaram lá na casa de detenção e falaram para os presos, puta merda, tem um cara magricelo de bigode que é advogado do terror, o cara é macho, bicho. Foi aquilo lá. Eu vou contar para você. Uma semana seguinte eu voltei lá na casa de detenção para visitar os meus presos lá. Quando eu entro e saio, era o pavilhão 5. Você ia até o 4, onde tinha a sala dos advogados, o pátio, assim, lá. E eu comecei a ver os presos baterem na caneca. Pegava as canecas e batia, raspava na grade. Ai, é do terror! Ó, do terror! Eu achando que aquilo lá era contra mim, né? Esses caras querem me matar. Do terror! Ai, do terror! Ai, do terror! Eu chego lá, chamo as pessoas. Acho que foi o Reinaldo que falou pra mim, porra, você enfrentou o Fleury, você não sei o que lá, o cara te deu a mão, você não deu a mão. O que aconteceu? Conta essa merda aí. Você tá famoso pra caralho, os caras chegaram aqui. E aí foi. Aí
Aí virei, porque a fama foi, né? A auditoria ficou sabendo, entendeu? Porque eu não conhecia, nem sabia quem que era de verdade. Eu sabia quem era o tal do Sérgio Fleury, o Esquadrão da Morte, mas não sabia o quanto ele era perigoso. Aquela falta de medo. Periculosidade. É aquela falta de medo de quem não conhece exatamente onde está. Bom, esse foi meu primeiro caso. Ponto. Vou contar. Vou terminar agora. Você disse que eu posso contar, eu vou contar. Eu fui na auditoria e falei para o juiz do auditor. O Aldo foi torturado, está preso, está arrebentado, não sei nas quantas e tal. E eu quero que ele seja submetido ao exame de corpo de delito. O comandante do 2º Exército, Edinardo, não é o Edinardo, era o sucessor do Edinardo, como é que ele chama? Era o Tavares? Não, era o Edinardo da Vila Melo, não. Em 76, era o general Dilermano Gomes Monteiro. O general Dilermano Gomes Monteiro, quando eu fiz a representação por tortura, para apurar os autores da tortura contra o Aldo, ele lançou uma nota oficial do 2º Exército. Não é verdade que o 2º Exército torturou os presos da Lapa. Nem é verdade o que alega o advogado do Aldo Arantes, que publicou a nota oficial do 2º Exército. E eu então li a nota oficial e fiz um repto. Então apresente o preso na auditoria para os jornalistas, para verificar quem está mentindo. No dia seguinte, o general Dilermano fez uma nova nota oficial, tá certo? Dizendo: mente o advogado do Aldo Arantes, é mais subversivo do que o seu cliente, e não sei das quantas, e isso, e aquilo, tá certo? Estou nessa briga, toco o telefone no meu escritório, atendo. Quem era? Meu pai. Foi meu filho. Faz uns 2, 3 anos que eu não falava com ele. Oi, meu filho. Oi, pai. Como é que é? Tudo bem? Eu falei: estou aqui. Ele falou: olha, eu estou acompanhando aí pela imprensa essa sua briga aí com esse general. E eu estou te telefonando para dizer assim, ó, não recua. Não vai ser um generalzinho de merda que vai fazer um Greenhalgh recuar. O seu cliente foi torturado? Eu falei: foi. Muito, muito. Não recua. Vai até o fim. E pode contar comigo. Ô pai, obrigado. Obrigado. Tamo aí. E o Aldo foi ouvido na auditoria em abril, maio de 1977. E fez o depoimento, e no final do depoimento ele tirou a camisa e ainda constavam as marcas, as cicatrizes dos cigarros apagados, os pulsos afundados pelas algemas e pelos nós para o pau de arara, a intersecção entre a coxa e a perna no cano do pau de arara com trombose, e o Aldo, então, aí eu falo: isso está nos autos do processo. Eu peço a palavra, não. Queria que o comandante do 2º Exército visse quem é que mentiu. Então, este caso da Lapa me deu visibilidade. Eu passei a ser um advogado reconhecido. Eu passei a ser um advogado respeitado. Quer na polícia, nos órgãos de repressão, por causa que o cara que enfrentou o Fleury nem sabia do risco. Nem sabia do risco, né? Hoje eu não faria isso. Eu não sou... Os mansos não têm a noção, né, da coisa. Hoje eu não faria isso, hoje eu sou mais sabido, né? Cada vez ficava bobão. E na auditoria, nas Forças Armadas, porque o general recuou.
falei, apresenta ele na auditoria para os jornalistas. Vamos ver quem está mentindo. E ele, ó, e não deu mais nota. Bom. É isso. Então esse foi o fato. Pontos. Edibal, Ayrton, PCdoB da Lapa. Aí eu virei um advogado conhecido, vim para a Comissão Arquidiocesana, nesse lugar aqui que nós estamos, funcionava a Comissão de Justiça e Paz, funcionava a Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, funcionava o Clamor e funcionava o Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Ao lado do jornal. Isso. E eu participava da Comissão Arquidiocesana, do Clamor e do Centro Santo Dias. Certo? Porque, e trabalhei aqui, né, nessa época, quase por 17 anos com o Dom Paulo. Eu tenho admiração, eu tenho um profundo respeito, dedicação do Dom Paulo aos direitos humanos. Eu fiz muita subversão com o Dom Paulo, eu não posso contar, mas muita. Direto. Certo? Subversão de subversão mesmo. Nós aprontamos muito. Veio o Carter aqui em São Paulo, veio o Carter, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, com a filha Amy, certo? E no centro das contas, se pediu um encontro com o Dom Paulo. Eu falei, Dom Paulo, vamos dar para ele a lista dos desaparecidos brasileiros. Dom Paulo falou, vamos. Quem faz isso? Eu falei, eu arrumo. Aí eu fui no presídio, falei para os presos, faz uma lista completa dos desaparecidos. E o Dom Paulo frequente, a polícia, o SNI, todo mundo, a segurança, não deixava ele ficar sozinho com o Dom Paulo. Tá certo? E o Dom Paulo cochichou com ele, eu quero conversar com o senhor. Ele falou, você vai comigo no meu carro. Aí entrou a M, entrou o Dom Paulo e entrou o Carter. E o Dom Paulo então tirou a lista e entregou para ele. O Carter foi para cima do Golbery, do Couto e Silva. O governo foi obrigado a dar algumas primeiras explicações sobre os desaparecidos, tá certo? E nós fizemos muita, mas não foi pouca, mas muita subverteca. Aqui era a subverteca nacional, tá certo? Fizemos muita coisa. Muita coisa também já da anistia. Né? Isso, aí entrou a anistia, entrou esse Santo Dias. Deixa eu falar para você. Greve dos metalúrgicos, assim, em São Paulo, o Santo Dias era um querido amigo já, ele era da oposição sindical metalúrgica, Zona Sul da capital, movimento contra a caristia, oposição sindical metalúrgica, então, da tua época aqui em São Paulo, né? Estou no meu escritório, telefono Luiz, padre Luiz Giuliani, que está vivo até hoje, daqui da cura. Estão falando que mataram um trabalhador. E o Dom Paulo quer que você vá para o DOPS. É isso. E eu falei, mas tem nome? Quem que é? Não, disse que ninguém sabe até agora. Eu vou junto com você. E eu então passei aqui e peguei o padre Luiz Giuliani e nós fomos para o DOPS. Esse mesmo lugar onde eu falei o negócio de teoria. Subia, era o Tuma, que era o diretor do DOPS. Lá na Santa Efigênia. Lá na praça, perto da Sorocabana, onde é hoje O memorial. o memorial, tá certo? Subimos no quarto andar, batemos na porta Nessa época o Tuma quis fazer um farol e disse que os advogados não precisavam mais passar por aquela porta que tinha o tal do funcionário. Os advogados podiam entrar direto no elevador lateral. Tá bom, peguei o padre Luiz, subimos, quarto andar, bati na porta do Tuma. O Tuma abriu meio branco, falou, entra. Falei, esse aqui é o padre Luiz Giuliani, então. Eu falei, não, deixa eu lhe dizer uma coisa. Houve uma morte. A morte de um líder da greve. Quem? Santo Dias da Silva.
Rapaz, esse padre Luiz Giuliani era ligadíssimo à família do Santo Dias. A Ana, aos filhos, Este padre desandou a gritar no DOPS: assassinos, assassinos. E eu falei para o doutor Tomás, onde que está o corpo? Não, o corpo está indo para o IML. Então, nós saímos de lá, o padre Luiz Giuliani gritando: assassinos, vocês são os assassinos! Assassinos, abaixa a ditadura, mas gritando. E nós descemos o elevador, eu vim aqui na cura, falei com o Dom Paulo falou assim: a informação que eu tenho é que ele ainda está no hospital na Zona Sul, vamos para a Zona Sul. Eu fui para a Zona Sul com o Dom Paulo, num Fusquinha. Chegamos lá, a informação é que ele estava no IML. Voltamos para o IML, aqui na Teodoro Sampaio, no Quadrilátero da Saúde. Quando a gente chegou, o quarteirão já estava cercado da tropa de choque. E ninguém entrava. E nós descemos. E a autoridade moral do Dom Paulo era tamanha que o Dom Paulo não falou nada. Ele começou a andar, os PM foram abrindo, tá certo? E nós fomos passando, tá certo? E os PM foram fechando atrás de nós. Chegamos lá, subimos, e veio o diretor do IML, veio 2 delegados do DOPS, e esperamos chegar a Ana Dias, que era a esposa dele, e nós entramos. O corpo do Santo Dias estendido. O furo da bala. Na frente de toda a repressão. Toda a repressão. Os médicos legistas, o Dom Paulo com aquele puta anel de arcebispo, um anel desse tamanho. Olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram. E olhava para as pessoas abaixando a cabeça. 3 vezes. Olha o que vocês fizeram. Parou e começou a rezar para nós. Pai nosso. Você escutava uma mosca de silêncio. Aí, veja como é que vai ser a liberação. E eu fui lá ver, ainda tinha que fazer a autópsia, eu tinha acabado de chegar, eu fiquei fazendo a autópsia, o Dom Paulo veio com a Ana desesperada, o padre Luiz Giuliani desesperado vieram para cá, foram buscar os filhos do Santo Dias da Silva, o filho Santinho, e a menina, e o Dom Paulo determinou que a igreja desse todo o apoio e determinou a abertura da Igreja da Consolação para fazer o velório. Nós fizemos o velório do Santo Dias na Igreja da Consolação. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E no dia seguinte, pegamos o corpo e o caixão e saímos carregando o corpo, milhares de pessoas, carregando o corpo até a Catedral da Sé, onde houve a missa de encomenda do corpo do Santo Dias. E dali se foi para o enterro. Bem, esse dia talvez tenha sido o dia mais dolorido da minha vida, e na relação com Dom Paulo, o dia de maior autoridade do Dom Paulo, que eu vi, a autoridade moral. Não tinha como barrar o Dom Paulo. Eu me lembro da tropa de choque abrindo, não entrava ninguém. O Dom Paulo não pediu para entrar. Ele foi andando, a tropa foi se afastando. Eu me lembro do anel dele, reluzente em cima. Ele falou: olha o que vocês fizeram.
E ninguém falou nada, entendeu? Então, o Dom Paulo tinha uma autoridade moral, tá certo? Impressionante. Esse general de Alemão, estou enchendo a paciência? Não. Não, tá Calma. ótimo. Esse general de Alemão, na briga do linha dura com linha mole, general Frota, Edinardo Dávila Melo, né? Todo esse assunto todo, o general de Lermano chega em São Paulo para substituir o Edinardo Dávila Melo e pede uma audiência com Dom Paulo. E chegou aqui na Cúria e falou para o Dom Paulo: não sei o que eu posso me comprometer com o senhor, mas uma coisa é certa, não haverá tortura na minha gestão aqui em São Paulo. O Dom Paulo ficou quieto. Quando foi a reunião da Comissão Arquidiocesana, a gente fazia umas reuniões mistas, né? Arquidiocesana, Comissão de Justiça e Paz, Clamor, etc. O Dom Paulo falou: olha, me pareceu que esse general é um cara melhor. Ele veio aqui e, sem que eu perguntasse nada, ele se comprometeu a não ter tortura. Tá certo? E perguntou, né? Eu falei para o Dom Paulo, Dom Paulo, ele pode ter prometido isso, mas isso aí é da boca para fora, porque ele não manda nada. Os caras do DOI-CORD fazem o que querem. Não confia, nós vamos confiar porque ele assumiu, é o primeiro que assume o compromisso. Tá bom. Isso foi janeiro de 1976. Lembre-se, 75. Os 3 enforcados. Em junho, o primeiro-tenente José Ferreira de Almeida. Em outubro, Manuel Fiel Filho. Em outubro, Vladimir Herzog. E em janeiro de 76, Manuel. E foi aí que entrou o de Lermano. E o de Lermano, para vir aqui, falou que não ia ter, o Dom Paulo confiou. Passou o ano de 76, não teve tortura. Mas quando teve a queda da Lapa, que foi a primeira, teve 2 assassinatos, todo mundo torturado, um morto na Rua Paulinho, tá certo? Aí eu vim aqui, né? Fechar com o Dom Paulo. Você disse, tá vendo que o general, eu falei para o senhor, mas acho que estão dizendo que isso aí foi uma operação comandada a partir do Rio de Janeiro, que as informações que levaram à queda da Lapa teriam vindo do Rio de Janeiro. Mas e essa briga sua com ele no jornal, que ele disse que você está mentindo, que o seu cliente não foi torturado? Eu falei: Dom Paulo, chama a mãe dele. Veio a mãe do Aldo aqui. E a mãe do Aldo descreveu as torturas. Terminou a conversa, o Dom Paulo foi me dar um abraço, assim, de despedida, tchau. Eu me enganei, não tem problema, estamos juntos. E aí, continuando, né? Eu fiz muita coisa com nós. Aliás, todo mundo fez, é Carlos Dias, todo mundo que você vai entrevistar que trabalhou aqui, fez, a Margarida fez, eu fiz muitas coisas. E o Dom Paulo foi uma pessoa que me ajudou. Brasil nunca mais. Estou descendo um belo dia, ali, saí da auditoria, vocês sabem onde é a auditoria? Aqui, na Brigadeiro Luiz Antônio. Estou descendo a Brigadeiro Luiz Antônio com a Eni Moreira. E conversando, já estávamos indo, sei lá, julho, agosto de 1979. E a Eni fala: olha, essa ditadura vai cair. E o único medo que eu tenho, a Eni disse, é que aconteça agora o que aconteceu na época do Getúlio Vargas, que o filhinho William pegou todos os processos do Tribunal Nacional de Segurança e queimou. A gente tinha que preservar isso de alguma forma, não sei das quantas, isso e aquilo. E eu fiquei com aquela ideia na cabeça, né? Aí eu falei para ele: vamos conversar com o Dom Paulo sobre isso. Aí nós vamos conversar com o Dom Paulo, na casa dele, não aqui, na casa dele. Aí chegamos lá, aí ele falou, eu trabalhava com o Sobral Pinto, né? Sobral Pinto não precisava de apresentação. Tá?
E a Eni fala, então, talvez seria bom fazer um projeto. E o Dom Paulo falou, tudo bem, vamos ver e tal. A Eni foi embora, o Dom Paulo falou para mim, ó, pega você, o Jaime Wright, que é do Clamor, tá certo? Vê se o Conselho Mundial de Igrejas financia isso. Eu falei com o Jaime Wright. O Jaime Wright falou, preciso falar lá em Genebra com o Philip Potter. Philip Potter era o presidente internacional do Conselho Mundial das Igrejas. Então, uns 15, 20 dias, o Philip Potter falou, pode fazer, a gente... Quanto é que vocês acham que vocês vão gastar? A gente... Então nós começamos a montar essa equipe. Que data mais ou menos dessa conversa que você teve com ele? Acho que junho de 79. Nas vésperas da anistia. Não, a anistia é de agosto, foi antes, foi abril, maio, levou uns 3 meses até a anistia. Quando chegou a anistia, nós já estávamos preparados. Aí eu peguei. Aí o Dom Paulo falou para mim, que a Eni tinha me perguntado, isso vai ficar em São Paulo, vai ficar no Rio ou vai ficar em ambos? O Dom Paulo falou para mim, não, fale para ela que vai ficar aqui em São Paulo. Eu não me arrisco a fazer nada no Rio de Janeiro. Questões óbvias. Entendeu? Eu não me arrisco, então vamos ficar aqui em São Paulo. E eu falei para ela, Eni, vai ficar em São Paulo. Aí eu senti que ela ficou um pouco chateada com isso. Eu falei, mas Eni, é aqui em São Paulo. Tá bom. Aí eu comecei a montar a equipe. Jaime Wright, Vânia Santana, Leda, que era minha mulher naquela época, Sônia Hipólito, e a gente foi montando a equipe. Montamos os advogados. Mário Simas foi o primeiro a saber, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas em Brasília, e a gente foi montando Eni, Modesto da Silveira e Marcelo Cerqueira no Rio de Janeiro, e a gente foi montando. E assim nasceu o projeto. Bom, esse projeto teve muitas coisas, que vai e que volta. No começo, a gente tirava um lá no arquivo do STM. Então tirava um processo, ou o Sigmaringa, ou eu, ou alguém que ia lá, a gente pedia para tirar, ou o Mário Simas, levava na Xerox, tirava foto no Xerox e devolvia o processo. A gente falou, essa porra não vai dar certo. Vai levar anos e anos a gente tirando o processo lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar um escritório, alugamos uma sala. E o Sigmaringa pôs 2 rapazes e 2 máquinas de Xerox. Então você pegava o processo de manhã, os caras... À tarde estava ali no STM de volta. Ponto. E para vir para São Paulo? Para vir para São Paulo era por transporte aéreo, por transporte de ônibus, Mas além de xerocar, tinha que tirar a cópia da Xerox e microfilmar, né? Não, microfilmar é aqui em São Paulo. Ah, sim. Vinha Microfilmava. Aí pusemos aqui. Mas no começo não microfilmava, não. Primeiro juntando. Ia junto. Aí resolvemos. É o seguinte, ó. Só vai ficar o Sigmaringa nessa porra de tirar os processos, tá certo? E aí começamos. Começamos a sentir que a repressão... Começou a se ligar. Porque o primeiro lugar que a gente ficou foi o Sede Sapiência, aqui em São Paulo. O segundo foi uma igreja lá em Osasco, no Jaguaré, com o Padre Roberto. Depois teve uma igreja aqui no Jardim Paulista, até chegar no Instituto Paulo VI, lá no Ipiranga, onde ficou por anos, tá certo? Mas começaram a falar, vamos acelerar essa porra, né? Então aí dobramos o número de xerox, dobramos o número de funcionários, tá certo? E estabelecemos um trajeto de vir
começamos Como uma logística. começou a afogar aqui. Porque chegava material mais do que o pessoal digeria. E o Paulo Vanucci teve um papel importantíssimo, porque acabou ele sendo a pessoa que ficava centralizando tudo. Todas as coisas, tá certo? Eu continuei a advogar, continuei a fazer as coisas, não dava muita coisa. Bom, e a ideia de microfilmar foi do Jaime Wright, que falou, ó, vamos microfilmar e vamos pôr esse negócio no Conselho Mundial de Igrejas. Então, o Jaime era responsável por pegar os microfilmes e fazer chegar ao Conselho Mundial de Igrejas e era responsável por receber o dinheiro, né, que pagava o trabalho. Teve gente que, eu, o Paulinho, a Sônia, todo mundo começou a viver desse assunto. E assim foi. Um belo dia, o arquivo, o acervo do Brasil Nunca Mais, está aqui no Jardim Paulista, numa igreja. E eu vou lá à noite e falo com o padre. E aí, como é que tá? Tá tudo em ordem? Ele falou, tá, mas tem um casal de namorado, todo dia namora aqui na frente, não sei assim, aquilo. Pum, né? Falei, Vamos tirar essas coisas daqui. Bicho, em 24 horas. Nós tiramos dessa igreja, em 24 horas, milhares, uns 2 caminhões da Lusitana de matéria de papel. Entendeu? E pusemos no Ipiranga, onde ficou. Foi muito difícil. Aí, um belo dia, o Sigmaringa me telefona e falou, Leg, saiu uma ordem aqui no tribunal de que só pode tirar xerox dos processos arquivados, quem tiver procuração nesses processos, quem tiver funcionado nesses processos. Ou seja, eles já se ligaram o que estavam fazendo. Já ligaram que estava acontecendo alguma coisa, por que que tem... Depois eu vou falar. E você, Sigrid? Ele falou, não sei. Aí eu falei, ó, Sigrid, deixa eu falar uma coisa pra você. Você ficou amiga da mulher do arquivo. Vai continuando, conversa, né? Vai fazendo as coisas direitinho aí, né? Não posso falar. Mas... E aí... O tempo que entre o escritório e a finalização foram 711 inquéritos. Quanto tempo foi mais ou menos isso? 79... 84, 85. Em 5 anos. Então, o levantamento físico do material e depois teve o trabalho. O trabalho. Aí como é que foi essa fase do trabalho? Mas antes você colocar isso. Aí o Sigmaringa foi lá, tá certo? E a mulher continuou fornecendo para ele, tá certo? Sem ter procuração. Mas o presidente do tribunal fez uma portaria. Só pode tirar processo do arquivo quem tiver funcionado no arquivo, no processo. A gente já estava no final, fizemos, tiramos tudo. Bem, Dos 711, quantos tinham lá? Vocês pegaram todos? Todos. Zero. Zerou. Ah, tá bom. Temos tudo. Tudo. Não teve 90%. Tudo. É 100%. 100%. Foi tudo. Bom, aí, o Sigmaringa, se você pega, depois passou, o tempo vai, né? Depois eu viro deputado, tá? Eu vou lá no STM, tá certo? E fui ver o processo. É uma vergonha. Páginas e páginas de retirada de processo, dia sim, dia não, do Sigmaringa. Coitado. Se tivesse uma rebordosa, ele estava ferrado. Porque a comprovação era dedo. Não dá nem pra ler. Ai, meu Deus do céu. Bom, aí aí decidimos que nós íamos fazer um relatório, fazer um trabalho extenso e um trabalho resumido, tá certo?
E cada um se dividiu, o Frei Beto se dividiu, o Paulinho Vanucchi. Quem entrou mais depois dessa turma inicial? Entra Beto, o Vanucchi, que era um espécie do gerente. É, o gerente, ele foi o gerente do coisa. E a gente fez esse livro. E o Jaime Wright também com uma participação grande. Grande, sempre muito presente, sempre muito dedicado, tá certo? Bom, E o nome daquele pastor presbiteriano que depois, quando houve a questão da repatriação, como era o nome dele? Era porque Marcelo Zelic, quando ele fez a questão da repatriação, ele acabou entrando em contato com um pastor presbiteriano, que era filho de americanos, mas nasceu no Brasil. Aí foi o contato dele para entrar no Conselho Mundial de Igreja. Nesse momento ele não entrou, era o Potter direto. era o... Nós tínhamos, eu sei o nome dele, Chuck, Esse mesmo, Chuck. brasileiro, tinha nos ajudado, era a nossa porta de entrada lá no Conselho Mundial das Igrejas, tá certo? Mas quem decidia as coisas lá era o Felipe Potter nessa época. Bom, muito bem. Então, eu digo para você que esse trabalho levou 5 anos, na mais absoluta clandestinidade, com o maior rigor de segurança, e deu certo. Deu certo. Quando a gente imprimiu na editora Vozes, que a gente pegou o primeiro volume, acho que é que nem vocês quando pegaram o livro de Mércia, né? Porra, saiu. Saiu esse negócio. Nossa, eu abria para frente, para trás. E eu falei sobre os desaparecidos. Meu tema foi os desaparecidos políticos. Bom, muito bem. Mércia. Vou falar sobre a Mércia. De ontem para hoje eu afinei. Tá certo? Por quê? O Genuíno foi transferido daqui, de madrugada. Isso aí é maio, abril de 1975. Genuíno lá no presídio Paulo Salazar. Isso, lá em Fortaleza. E a Rosa, a mulher do Carlos Alberto Soares, pediu para na volta eu passar em Pernambuco. E eu passei em Pernambuco. Cheguei lá em Pernambuco, em Recife, num dia que era feriado da cidade. Tá certo? A auditoria estava fechada, eu insisti para falar com o juiz auditor, expliquei a situação, ele falou que o diretor do presídio falou, pode ir. E eu fui, cheguei lá no diretor do presídio. Tu já tem sorte de pegar esse tipo de gente. E eu fui lá no diretor do presídio, estava de táxi, falei para o motorista, você espera aqui que eu vou. Eu achava que era meia hora, 40 minutos eu ia voltar. Aí cheguei lá, chamaram o Carlos Alberto Soares e o Rolini Sônia Cavalcante, eles entraram, eu estava numa mesa, eles sentaram em 2 cadeiras e atrás ficaram 2 guardas de metralhadora. Não era metralhadora, era aquele espingarda comprida. Fuzil de assalto. Aí eu falei, pois não, senhores, terminou, obrigado. E os caras não saíram de trás, falaram, não, aqui é assim. O advogado é obrigado a falar na presença nossa. Nós não podemos largar os terroristas aqui do senhor. Eu falei, não, mas a ordem dos advogados estabelece, é direito do advogado, tem uma lei federal que diz que o advogado tem o direito de manter contato com o seu cliente reservadamente, pessoal e reservadamente. Os senhores estão atrapalhando, eu não tenho condições de conversar. Foram chamar o diretor. Como é que chama o diretor? Tá no livro, agora não, mas tá no livro. Chamaram o diretor veio, mas você continua enchendo o saco aqui, o que aconteceu? Nós já estamos abrindo uma exceção. E o senhor só está falando com esses 2 terroristas porque o juiz auditor mandou. Porque não sei o que lá. E esse cara morava lá no presídio, esse diretor do presídio. E agora o senhor está me atrapalhando. Eu falei, senhor, não pode. Aqui tem uma orientação, tem uma portaria. E a portaria diz que não pode largar aqui, eles vão ficar aqui acompanhar essa entrevista. Eu falei, senhor, não pode, tem uma lei federal. Aí eu falei para ele, sabe, tem Constituição, tem lei federal, tem isso, tem lei estadual, tem isso, tem portaria, senhor. A portaria é a última, manda menos que decreto, decreto manda menos que... Aí, cadê essa lei? Aí eu peguei
carteira do advogado está aqui, senhor, aqui. Não, isso aí não vale aqui. Aqui é a portaria. Quem é responsável pela segurança sou eu. Aí eu falei para os meus clientes, vocês vão me desculpar, eu não vou conversar com vocês hoje. Os caras estavam desesperados. Senta aí, não enche o saco, vamos conversar, rapaz. Que você fica com essa brinquedo, essa confusão aqui. E eu falei, vocês vão me desculpar, eu não vou. O senhor pode me dar seu nome, que eu vou fazer uma representação contra o senhor na ordem? Meu nome não sei o que lá. Tá bom. Aí eu estou saindo. Quando eu estou saindo, o cara falou, vamos fazer um acordo. Ele falou. Ele propôs o acordo. Eu falei, que acordo? Ele falou, eu vou pôr os guardas na porta, tá bom? Eu falei, tá bom. E ele pôs os guardas na porta. Os dois, cada um com um pé fora da sala e o outro pé dentro da sala. Os dois com espaldar no batente da porta, e era uma cena ridícula, porque se você olhasse, era barriga com barriga, o cara sério. Meio Sargento Garcia. Sargento Garcia. Aí eu sentei, voltei, tinha uns 3, 4 metros, eles ficaram lá, eu conversei com o Rolini, Sônia Cavalcante e com o Carlos Alberto Soares. Na saída, eu fui atrás do motorista, eles tinham interrogado, dado um suadouro no motorista, o motorista saiu branco, entrou no carro e falou, se eu soubesse quem que o senhor era, eu não tinha trazido o senhor aqui. Eu falei, mas quem que o senhor... Não, o senhor não me falou nada quem que eu sou, mas o senhor, entra alguém no seu carro, é obrigado a dizer o que faz na vida? Não, porque o senhor é advogado dos terroristas. Aí eu cheguei, peguei o avião, 8h30, 9 horas, vim para São Paulo. Bom, 2 ou 3 dias depois, me telefona quem? A Mércia. Reinaldo, tudo bem? Olha, aqui é a Mércia, como vai? Tudo bem? Rapaz, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você aqui nesse feriado e eu quero me colocar à sua disposição. Quando você vier aqui, você me procura, eu faço questão de estar junto com você. Vou te buscar no aeroporto. O meu escritório pode ser o seu escritório, não tem problema nenhum. Pô, você vem aqui, não me procura. Eu falei, não sei, você deve, né? Foi de repente, eu fui ver o Genuíno, eu acabei passando. Mas é que, rapaz, você arrumou um rebosteio lá no presídio e eu não estava lá. Eu queria participar também. Aí eu falei, desculpa, Mércia. Aí a gente ficou muito amigo, assim, conhecia sempre. Depois ela teve uma participação importante nos congressos de anistia. Nós fizemos no dia 4 de novembro de 78, aqui em São Paulo, o congresso de anistia, na PUC. 4 de novembro, por causa da morte do Marighella, a data do assassinato do Marighella, foi escolhido especialmente por causa desse assunto. Juntamos os advogados presos políticos do Brasil. E você também teve contato com a Wanda Sidhu. Sim, muito. Fala um pouquinho dela. E depois, em 1979, 4 de novembro de 79, depois da anistia, nós fizemos o segundo congresso lá na Bahia, tá certo? E de novo, a Mércia compareceu. A Wanda Rita de Cássia Otto Sidhu, uma advogadinha de 1,60 m. Uma emissária. Entendeu? Briguenta! Foi briguenta nisso. E eu tive muito contato com ela, mais do que tive com a Mércia, porque estava lá no Ceará, estava o Genuíno, nessa época, estava o José Duarte, que eu acabei advogando, tá certo? E estava o Manuel da Conceição. Então, os processos, eu sempre falava, muito boa advogada, muito boa. Aliás, olha, se você pega Ronilda Noblar, na Bahia, você pega Mércia, Albuquerque, no Recife, no Pernambuco. E toda a 4ª região. Isso, e toda a 4ª região. Você pega a Wanda. Você pega, tinha um outro advogado em Recife também. Boris Trindade. Boris Trindade. Entendeu? Eram pessoas de consistência política, consistência ideológica e capacidade jurídica. As petições eram bem feitas. Então, é isso. Então, Mércia foi assim, tá certo? Eu gostaria de ter tido mais contato com ela. Mas que eu me lembro de 3 coisas foi essa. A primeira, ela dando bronca
em mim de eu não ter chamado Mas ela. na verdade, ó, você tinha São Paulo, você tinha Rio, e todas essas histórias que você conta, com participação da igreja, tudo, acabou, assim, de uma forma espontânea, sendo criada uma rede, né? Sim. Com pessoas pegando aqui e ali, em situações diferenciadas, mas um todo, né? Sim. Isso tinha uma lógica, né? Tinha uma solidariedade entre nós. Tá certo? Eu digo para você, aqui em São Paulo tinham 10 advogados de presos políticos. Diz aí os principais. Olha, tinha Mário Simas, José Carlos Dias, Iberê Bandeira de Melo, Belisário dos Santos Júnior, Maria Regina Pasquale, Rosa Maria Cardoso, Luiz Eduardo Greenhalgh, Ayrton Soares, Idibal Piveta, Paulo Gerardi, 10, 12 advogados. E sempre meio em consonância. Sempre juntos, tá certo? Às vezes brigava por um cliente, não sei das coisas, nada, só muita solidariedade, muita solidariedade. Se discutia, cada um tinha advogados que eram mais próximos do partidão. Então, quando Paulo Cavalcante, você chegou a ter contato com o Paulo? Tive sim. Olha, o advogado Aldo Lins e Silva, com quem o Funaro, e com quem o Funaro trabalhou, tá certo? O Funari começou com o Aldo Lins e Silva. Então era Aldo Lins e Silva, esse pessoal, né? No Rio de Janeiro você tinha Modesto da Silveira, Marcelo Cerqueira, Eni Raimundo, Sobral Pinto, Heleno Cláudio Fragoso, depois Ana Miller. Ana Miller já no finalzinho. Anos 70, né? Já bem no finalzinho, mas eram... Eu tive muita sorte. Eu tive processos com o Heleno Fragoso, tive processos com o Sobral Pinto, né? Eu me lembro... Como era Sobral Pinto? Como era a pessoa de Sobral Pinto? Sobral Pinto, acho eu, que ele só tinha um terno. Eu vou contar para vocês o Sobral Pinto. Eu trabalhava no escritório do meu pai, antes desse assunto todo. Estagiário no escritório do meu pai. E meu pai passou numa loja chamada Exposição Clipper e comprou para mim um terno. Para eu ir para a faculdade, porque a minha faculdade exige terno, e eu pus o terno. Na semana seguinte, de início da faculdade, o meu pai me deu um memorial para pegar o avião aqui para o Rio de Janeiro, na Rua Debré, 23. Pode ver que é na Rua Debré, 23, o escritório do Sobral Pinto. Para entregar para ele um memorial de uma ação que o meu pai tinha pedido para ele dar uma olhada. Eu peguei, o ternão, bonitão, entendeu? Rio de Janeiro, desci, Rua Debré 23, subi, e o meu pai falou assim: você vai entregar esse memorial na mão dele. E você aperte a mão dele, porque você vai apertar a mão do melhor advogado do Brasil. Olha só, meu pai. Aí, cheguei lá, um muquifo! Escritório mal iluminado, um negócio velho. Foi por terra, tudo que você tinha na cabeça foi por terra. Eu cheguei, entrei, né, tinha uma secretária, a secretária demodê, a mesa dela era demodê. O carpete era um carpete de sisal, que tinha goteira, então tinha umas manchas no chão, nossa, assim. Aí eu falei: olha, eu estou vindo de São Paulo. Não, pois não, então, deixa eu esperar um instantinho. Eu esperei 5 minutos, pode entrar, por favor. Peguei o envelope, entrei. Uma sala escura, escura. Lá para trás, uma mesa cheia de pilhas de jornal e uma brecha assim atrás, um magrinho.
com a voz esganiçada. Doutor Sobral Pinto, meu pai, seu filho. Como está seu pai? Meu pai vai bem, deixou. Não, pode deixar aqui. Diga a ele que eu vou lhe telefonar, tá bom? Foi embora. Meu sonho ruiu. Vim de desilusão. Cheguei aqui em São Paulo, falei pro meu pai, entregou? Entreguei. E aí? Pai, eu muquifo, pô. Trouxe coisa de goteira no chão, jornal pendurado. Ele falou, mas ele é o melhor advogado do Brasil. Aí eu fiquei assim, ponto. Veja só. O tempo passa, eu viro advogado do caso político. E vários processos que eu tive com ele. E teve um que foi muito engraçado. Muito, para você ver a moral do cara. O Sobral Pinto, o julgamento começava aqui na auditoria 1h30. O Sobral Pinto chegou meio-dia. Veio para a auditoria. Chegou na auditoria. Quando ele chegava, ele era o último a falar. Todo mundo falava antes dele. Ele era a atração do espetáculo. Ele falava por último, tá certo? E eu falei, o Ayrton falou, eram estudantes, e não sei das quantas. Ayrton Soares. Aí chega a vez do Sobral. Aí me junta, não sei das quantas, o Sobral vai. Começou a falar que o cliente dele era inocente, que não sei das quantas, e até. Do lado de lá estava o promotor Henrique Vailate Filho, que era o promotor da auditoria, da segunda auditoria. E o Sobral começa assim, eu li folha por folha desses autos e não há nenhuma coisa que incrimine o meu cliente, aliás, e todos nós. E o Vailate olhava, começou a olhar para o Cristo, olhava para o teto. Eu desafio o Ministério Público a dizer aonde que tem alguma coisa que incrimine. Ele não tinha lido o processo. Ele não conhecia o processo. Ele desafiou, disse que não tinha porra nenhuma contra nenhum dos clientes principal dele. Desafiou o Ministério Público assim na cadeia. Eu quero aqui desafiar o senhor que me prove aonde que tem uma folha aqui. E o Vailate olhava assim e tal. E não tem, não tem. Ele provocava, não tem, uma voz esganiçada. E não tem, então, só tem um problema. Inocentes. E batia na mesa e sentou. E punha o chapéu em cima e sentou. Bom, terminou o julgamento, foram absolvidos e tal. Passou um tempo, eu estou na auditoria tomando um café na cozinha da auditoria, passo, vai lá. Ele falou, esse Sobral Pinto é danado, hein? Ele não leu o processo, ficou me desafiando, tá certo? E eu não tive coragem de contrapor nada. Esse era o Sobral Pinto. Me contaram, não sei se é verdade, mas me contaram que ele defendeu um padeiro, que ele tomava, ele era muito católico, todo dia ia à missa, tá? E ele defendeu um padeiro numa briga de irmãos, 2 irmãos brigando pela padaria. E ele teria, não sei se é verdade, teria contado errado o prazo. E o prazo, quando ele peticionou, o prazo tinha vencido no dia anterior. E aí, o irmão começou a gozar o outro irmão. Contratou o Sobral Pinto, perdeu o prazo, não sei das quantas. E ele ligou para o Sobral Pinto, nós ganhamos a ação. Passe aqui que eu vou acertar com o senhor. Sobral Pinto passou, pagou para o cara, entendeu? O cara falou, mas e a história do prazo que o senhor recebeu? É o que passa. Ele vendeu um apartamento que ele tinha para pagar o cara. Entendeu? Isso é
A dimensão. Dimensão, né? A moralidade. É a moralidade. A moralidade. Aquela que, tá certo? É uma águia. Uma águia. Heleno Fragoso. Alto, magro. Eu defendi os padres franceses com ele. Aristides Camiot, François Gouriou, na auditoria militar de Belém. Homem alto, forte. Rapaz, falava, não era, a oratória dele não era de empolgar, mas ele falava com uma racionalidade, tá certo? Ele dissecava o processo. Aquele deputado Chico Pinto, Aquele negócio de Pinochet. isso, Chico Pinto, o Pinochet veio visitar o Brasil. E o Chico Pinto, deputado Federal. federal, pega na tribuna e diz: nós não devemos deixar esse cara vir para o Brasil, esse cara é um assassino, de milhares de pessoas, ditador e isso e aquilo. O governo mandou tirar a fita do discurso, abriu um processo contra ele no Supremo Tribunal Federal. Heleno Fragoso, seu advogado. Eu estava lá nesse dia. Eu assumi a tribuna do Supremo, plenário do Supremo, cheio. Vou fazer a defesa do deputado Francisco Pinto. Pelo seguinte fato: chamou de assassino a um assassino. Chamou de assassino no Supremo. Chamou de assassino a um assassino. Acabou. Foi condenado a 1 ano. Ofereceram para ele sursi. Ele falou: não, vou cumprir a pena. E cumpriu 1 ano de cadeia, Francisco. E não teve. Era o único cara. Mas por que você vai? Porque eu quero ter a cabeça erguida de ser o único brasileiro a poder dizer que Pinochet é um assassino. Modesto. Modesto, ótima pessoa. Modesto da Silveira. Ele é um cara. Acho que a maior parte, eu não sei. Também eu não sei se eu estou entrando nessa seara, mas acho que a maior parte dos clientes dele eram no Partido Comunista. Mas ele era. Ele assumia para si as coisas feitas pelos seus clientes. Entre o advogado e o cliente havia uma interação muito grande no Modesto. O Modesto, entendeu? Ele era uma figura calma. Calma. Falava também baixo, tinha uma voz estridente também, e muito bom amigo, discutia as coisas. Quando eu comecei a advogar, os primeiros 2 julgamentos que eu fiz na auditoria, o Modesto me deu conselho. Depois de eu fazer a sustentação oral. Isso aqui não toca porque isso aqui vai dar problema. Entendeu? Ele foi me ensinando. O Modesto é um cara que eu devo muito. Aí, tá certo? Marcelo Cerqueira me ajudou no caso do Aldo Arantes da Lapa. Eni Raimundo Moreira. A Eni Moreira, para você ver, não basta você ser advogado. Nem basta ser advogado de preço político. Você tem que ser ideologicamente, politicamente ao lado. Você tem que entender que você está advogando, combatendo uma boa causa. Não é o advogado frio jogador de pôquer do Mississippi. Não é isso. Você tem que viver aquilo. Você advogar para preso político é militar. É ser militante dos mesmos ideais dos seus clientes. Na auditoria. No STM. É isso. A Eni, um dia falou para mim: não sei onde que eu vou passar o Natal. Acho que eu vou passar o Natal lá não sei aonde. Aonde estavam quem? Os
frades dominicanos. E ela foi, acho que para presidente Venceslau, onde estava o Frei Beto, o Frei Tito, o Frei não sei o que lá, e passou o Natal dentro da cadeia. Aquele artigo de Frei Beto que é muito lindo. Passou o Natal dentro da cadeia com os seus clientes. Depois de falar, desceu, abraçou e beijou cada um deles. Incrível. É incrível. É incrível. A dedicação, fazer cada um de nós tinha. A gente era um time muito. A Ordem dos Advogados nessa época não nos dava apoio. Esquece. A Ordem dos Advogados tem uma dívida conosco. Hoje a Ordem dos Advogados combate, hoje a Ordem dos Advogados, ok, mas naquela época era nós com Deus. O jogo era duro. O jogo não tinha, entendeu? O Edibal foi preso, a Ordem dos Advogados não nomeou ele, advogado para defender ele, não, tá certo? E assim era. A gente tinha muita. Agora, quando que mudou a ordem? Raimundo Faoro, Eduardo Seabra Fagundes. Quando o Eduardo Seabra Fagundes foi presidente, depois foi o Raimundo Faoro, a ordem começou a defender direitos humanos. A ordem começou a defender... Teve aquele encontro lá de Curitiba, esse daí, muitas teses, né? Isso é mesmo, tá certo? A partir daí foi a viragem da Ordem dos Advogados, entendeu? Mas, Luiz Eduardo, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu fiquei muito animado ontem, porque a gente está falando aqui de justiça, negócio, mas aquela visita que a gente fez ontem, a pré-conversa, você mostrou-nos algumas obras de arte, aquilo ali eu acho que sintetiza a tua vida, sabe? Então eu queria que você falasse em termos verbais. A gente viu primeiro aquela 9 ou 10 gravuras, pirogravura de muitas pessoas, que você mostrava que foi fulano e aqui tem escrito isso. Depois você saiu mostrando mapas, cocários. Eu queria que você de alguma maneira fizesse esse passeio visual, né? O que é que você... que são aqueles relicários? Deixa eu te falar, estou te falando que você advogar para preso político, você tem que viver um pouco essa experiência e levar adiante até o fim essa identidade com os presos. E os presos são muito gratos a você. Eles reconhecem a você. Há um incentivo. Quando eu comecei a advogar para presos políticos, os presos políticos eram terroristas. Ninguém além das famílias e dos advogados os visitavam. Filhos da treva, né? Isso. O que tem de pior. Isso. E eles estavam relegados ao anonimato, ao isolamento. A um limbo. E eu participei do movimento de anistia, fui dirigente do Comitê Brasileiro pela Anistia. E esse movimento de anistia, ele começou a resgatar os presos políticos para dentro da sociedade de novo. Então, todo sábado, às 14h, nós íamos no Sete Sapiência. A Madre Cristina abria, nós não podíamos chegar na mesma hora. Um chegava às 2, outras 2h05, outras 2h10, outras 2h15, por motivo de segurança. Ia entrando, ia... Tá. Parentes, familiares de presos políticos, Madre Cristina, eu, Pedro de Carvalho Pontual, Maria Nilde Marcelani, Cecília Guaraná, Paulo Maldos, dos presos, das famílias dos presos políticos, Celeste Fon, Elisa, irmã do Bicho, e a gente fazia das 2 às 4 uma reunião para dizer como é que estavam os presos, o que faltava para eles fazerem trabalhos manuais. Então a gente comprava miçanga, comprava couro, comprava linha, comprava agulha, para eles fazerem capas de livros, sandálias. Entreter e é uma grana. E é uma grana, tá certo? Aí quando foi isso,
Pô, rapaz, obrigado. Viu? A secura estava vendo. Valeu Valeu. demais, é isso. Também tem a história em cima de história. Ele tá Se deixar por mim, fazendo a viagem dali das obras de arte. Então, aí, nós começamos, primeiro, a tirar do isolamento os presos. Então, no Natal, a gente fez um cartão de Natal. Era uma grade e uma velhinha quase apagando. Feliz Natal. E atrás, todos os presos assinados. E a gente pegava aquele bolinho, trazia para o Dom Paulo, trazia para o deputado Lisânias Maciel, trazia para o deputado Chico Pinto, trazia os presos políticos no Barro Branco. E os outros presos começaram a fazer isso no Rio de Janeiro, no Recife, todo mundo. Feito isso, a gente começou a fazer visitas. Então, pegar alguns artistas, tá certo? Alguns artistas, algumas pessoas intelectuais, alguns parlamentares que iam visitar os presos. Certo? E fomos tirando do isolamento os presos políticos. Reinserido, né? Reinserido, tirei reinserido. As pessoas começavam. Resolveram fazer com que tivesse uns grupos que adotassem determinado preso. Entendeu? Então, 5 ou 6 pessoas me adotavam. Então, comprava as minhas miçangas, comprava o cordão, comprava o couro, entregava, pegava as coisas que eu fazia e levava para vender. Então começou a aparecer. Depois eu vou te contar do Teotônio Vilela. E vou encerrar com isso. Bom, e assim a gente foi vendo. Aí começou o movimento de anistia. Já, né, 1974, vitória do MDB na maioria das capitais, derrota da Arena. Começamos, aqui em São Paulo tinha um movimento feminino pela anistia, Terezinha Zerbini, Margarida Genevois, etc. e tal. Nós queríamos começar a fazer o Comitê Brasileiro pela Anistia, que não era só de mulher que devia ser a luta pela anistia, devia ser de todos. E o CBA começou a funcionar. E assim a gente foi fazendo. E os presos começaram a fazer seus trabalhos manuais e a presentear. Eu acho que, dentre os advogados, acho que todo mundo recebeu presente dos advogados, mas eu, desde o primeiro presente que eu recebi, eu mandei enquadrar. Porque atrás vinha a assinatura de todas as pessoas que estavam presas, a data e um poema do Pedro Thierry, tá certo? Que estava preso, amigo. Tá certo? E mandei enquadrar. E quando você entra na minha sala, estão eles lá, que aquilo é minha vida. Aqui tem o júri que eu acho que foi o mais bonito que eu fiz na minha vida, que foi o júri dos assassinos do Índio Galdino, por fogo, aqueles meninos, né? Que foi uma vitória que eu tive contra todo mundo, inclusive amigos meus, porque a doutora Sandra, que era a juíza, não liberou os meninos para o júri. Disse que era uma lesão corporal seguida de morte. E que eles não tinham tido a intenção de matar. Portanto, não vão ao júri. Essa doutora Sandra é a mulher do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio. Tá certo? E eu recorri dessa decisão para o tribunal em Brasília. E ganhei por 4-3, e os meninos tinham que ir para o júri. Amigos meus deram declaração. O Jornal do Brasil fez uma grande matéria para saber se quem estava certo era eu, que dizia que os meninos tinham que ir a júri, ou se quem estava certo era a doutora Sandra, que tinha mandado os meninos para o juiz individual. Não vai a júri, certo? Evandro Lins e Silva, meu amigo, querido, fiz o júri do Zé Rainha com ele. Me telefonou e falou, Vinal, deixa eu te falar uma coisa antes que você leia o jornal.
eu sou contra você nessa história aí. Vieram me perguntar, eu disse que é lesão corporal seguida de morte. Agora, ministro, ele foi ministro supremo, mas ministro, não faz isso comigo, o senhor é meu amigo. Ele falou, não, a minha convicção, eu falei, não é, tá errado, não sei lá assim. Pô, Zé Carlos Dias, todo mundo, Iberê, todo mundo que foi consultado sobre esse assunto, com exceção de um advogado chamado Thales Castelo Branco, aqui de São Paulo, todo mundo deu razão para a doutora Sandra. E eu fui sozinho. E 4-3 ganhei. Contra toda a comunidade jurídica progressista. E levei os meninos para o tribunal do júri. Todo mundo achava que os meninos iam ser absolvidos e eles foram condenados por 6-1. 6-1. Puta numa vitória. Certo? Saiu lá fora, os índios vieram me abraçar, me selecionando e tal. E a mulher do índio Galdino mandou o cocar do índio com uma carta da tribo. E a foto dela. Dizer mais ou menos o quê? Agradecendo tudo que o senhor fez por nós. Falando pelo povo. Falando pelo povo. E aí eu mandei. Mais um troféu. Mandei lá. Então, ali está um pouco. Chico Mendes está ali também, viu? Chico Mendes, quando terminou o julgamento dele em Manaus, na auditoria dele, eu era muito amigo dele, virei amigo dele, né? E nós estávamos começando o PT, e ele veio aqui em São Paulo e falou, eu vou te dar para esse Hélio de Mello, são 2 gravuras que o Hélio de Mello deu para mim, e eu estou dando para você. E quem não sabia quem era Hélio de Mello, desculpa, não sabia, hoje eu sei. E ele falou, são gravuras feitas, tá certo? Com tinta do látex, obtida do látex da borracha, dos seringais. E esse cara é um cara conhecido no mundo inteiro. E, de fato, eu vi uma exposição recente dele, que o Globo deu uma página inteira no setor de cultura, e eu falei, pô, eu tenho 2 dessas. E de boa procedência. De boa procedência. Ganhei de presos políticos do Paraguai, ganhei de presos políticos do Chile, ganhei de presos políticos da Argentina. Eu tenho um quadro das presas políticas de La Tablada. É um quadro que me emociona, porque quem me deu foi a Hebe, quem me deu foram as presas, mas entregaram para a Hebe de Bonafini, das madres, me entregaram. E elas fizeram uma greve de fome, nós apoiamos aqui a greve delas, e a repressão, a diretoria do presídio La Tablada tirou delas os pincéis, que elas tinham direito de fazer quadros, e elas então pegaram o que sobraram de tinta e começaram a desenhar com o dedo e língua. Certo? E um dos quadros que elas fizeram, elas mandaram para mim, de lá da Argentina. Então, eu tenho sou muito contente de ver que lá na Argentina, num determinado presídio, as mulheres em greve de fome, numa situação filha da pé da vida, né? Lembrou, manda isso aqui para o Greenhalgh lá em São Paulo. E a Maria trouxe, né? Então eu tenho. E aquela que tem Norma Binkel e Odete Lara, aquela é invocada. Falar desse, mas você tem talvez um que não tem um valor artístico muito grande, mas tem um valor sentimental muito enorme, que é aquele do mapa do. Esse é o único. Ele pode não ter um valor artístico, mas o valor sentimental daquilo é. Os presos. Eu sempre brinquei com os presos. A gente. Vocês estão estudando o Vietnã quando a gente devia estar estudando nós aqui, né? Então, a gente só fica olhando, surfando no coisa dos outros. Mas a guerra do Vietnã foi muito estudada, porque foi uma guerra de movimento, foi uma guerra de guerrilha. De aproximação. Isso. Então, aquele jornalista australiano,
ele fala isso que você ficava perto do inimigo. É isso. E usava, não, porque teve um jornalista, eu não lembro o nome, que saiu do jornalismo do CPV, esse material. Porque lá era o seguinte, a diferença era muito grande. Então você tinha que ficar perto. Então você tem que comprar a arma do cara que está vendendo, você faz do pneu que ele joga fora da tua sandália. É isso. Então, os presos, começaram no presídio Tiradentes, esse mapa. O Nanquim foi desenhando, não sei nas quantas e tal. E fazia o mapa, via as movimentações, consignavam as movimentações no mapa, dobrava o mapa e punha dentro de um livro. E aí saíram do presídio Tiradentes, presídio do Hipódromo, casa de detenção, penitenciária do Estado, até chegar no Barro Branco, tá certo? E no Barro Branco o pessoal foi saindo, uns pela anistia, livramento condicional, não sei das quantas, e o tal do mapa ia ficando para trás, tá certo? Na sexta-feira, o Carlos Alberto Soares saiu... O mesmo ano do Paulo Sanazari. Isso, o Carlos Alberto Soares, que estava aqui no presídio do Romão Gomes, foi o penúltimo preso a sair do presídio. Saiu na quinta-feira. Ficou o Francisco Gomes da Silva. Certo? E aí o Chiquinho chega na auditoria na sexta-feira, de manhã, e o juiz começa a falar para ele: Sr. Francisco, nós estamos deferindo aqui o seu livramento condicional, eu vou ler as suas condições, o senhor não pode frequentar casas de tavolagem, o senhor tem que arrumar um emprego em 30 dias, o senhor tem que isso, o senhor tem que aparecer aqui na auditoria uma vez por mês para assinar um livro. Casa de tavolagem. Casa de tavolagem. Chamado puteiro. Bom, aí, e o senhor está de acordo? Estou de acordo, não há problema. E então é isso, só vai sair segunda-feira. E o Carlos Alberto Soares? Aí o juiz falou: mas o que tem o Carlos Alberto Soares? O Carlos Alberto Soares vai sair? Vai ficar? Não, Sr. Francisco, o Carlos Alberto vai sair. Provavelmente ele sai no dia seguinte que o senhor sair. Ele falou: não, eu vou deixar o Carlos Alberto sozinho? O juiz falou: mas o que o senhor quer? Não, eu quero, vamos sair os dois juntos, porque eu não tenho condições de sair e deixar meu companheiro sozinho. O juiz olhou perplexo. Mas por quê? Não, eu não tenho. Então eu não aceito isso aí que o senhor está falando para mim. O juiz olhou para mim e falou: doutor Greenal, eu vou suspender a sessão, o senhor conversa um pouco com o seu cliente? Aí eu pensei: senhor, saiu. O que foi, Chiquinho? Vou sair hoje e o Carlos Alberto só vai sair terça-feira? Vai ficar esse final de semana sozinho? Essa aí eu fico dentro e saio com ele terça-feira. Não vou aceitar. Volta. O auditor fala para mim: só conversou com ela? Eu conversei, doutor, mas ele realmente não quer o livramento. Ele não quer o livramento condicional, ele não quer o livramento condicional. Nessas condições. Mas por que o senhor não quer? Doutor, ele, Chiquinho, falando para o Nelson Machado Silva Guimarães, juiz auditor: doutor, o senhor não entende. Nós, os comunistas, somos muito solidários. O juiz queria matar o Chiquinho. Vá para casa, pelo amor de Deus. E nós somos solidários. Nós somos os dois últimos. Eu não saio hoje, sexta-feira, e o senhor está me dizendo que ele vai sair terça. Sabe o que aconteceu? O juiz fez um acordo. O senhor sai hoje, aceita o livramento, mas o senhor tem direito de visitar o seu amigo sábado, domingo e segunda. O Chiquinho fala: então tá bom. O Chiquinho saiu, voltou no sábado, passou o dia com o Carlos Alberto, voltou no domingo, passou o dia no Carlos Alberto, e na segunda-feira o Carlos Alberto saiu e o Chiquinho saiu com ele. Aí tem um negócio do mapa. Isso. Aí
Passou um tempo, o Chiquinho chega no meu escritório e falou, isso aqui é para você. O que foi? Esse é o nosso mapa, assim contou a história do mapa. Como eu fui o último, o Carlos Alberto foi o último, a gente decidiu que vai ficar com você. Porque eu sou seu cliente, o Carlos Alberto era o seu cliente, então o advogado fica com o mapa. Eu olhei o mapa e falei, vou todo arrebentado, com durex, com fita isolante, que não sei das coisas, aquele mapa todo dobrado, esculhambado. Eu falei, não, esse aqui eu vou montar. E montei o mapa, como você viu no meu escritório, está lá. É um orgulho, certo? E tem aquele último, que é Odete Lara e Norma Bengel. Como é que é aquela história? Aquele lá eu ganhei de um amigo querido chamado Rui Nogueira. A ditadura não renovava para a gente de esquerda os passaportes. Então, você tinha o passaporte, quando acabava o prazo do passaporte, você não conseguia revalidar o seu passaporte. A Norma Bengel foi esse caso. Na Itália, o passaporte dela venceu e ela então foi à Embaixada do Brasil. E a Embaixada do Brasil começou a enrolar ela e não deu a ela. E ela então falou com o autor da gravura, o autor do quadro. Como chama o autor do quadro? Famosíssimo. Daqui a pouco a gente... Bom, eu vou... Essa situação. E ele, então, concebeu uma gozação sobre a Embaixada Brasileira. Pois o Rio Branco, tá certo? Pois uma vedete, o corpo, né, um baby doll verdadeiro da Norma Bengel, um bracelete desse tamanho que era emprestado da Odete Lara, tá certo? E o telefone da embaixada e uma observação, esse quadro vai ficar bem na sua casa, tá certo? E o baby doll é da Norma Bengel, o bracelete é da Odete Lara, e o baby doll é dessa mulher aqui de baixo, que era uma italiana, certo? E eu mantenho esse quadro lá. Eu tenho muito mais coisas. Eu me dediquei muito aos presos políticos. Eu quero encerrar para dizer para você. Eu peguei o livro de visitas do Barro Branco. Eu fui o advogado que mais visitei os presos políticos nesse período. Longe. Certo? Então, se você pegar a lista de presença, o segundo advogado é quase a metade das minhas visitas. Então, eu tinha uma ligação muito grande. Foi um projeto de vida, né? Aprendi muito com eles. Eu tenho um cliente chamado Reinaldo Morano que teve muita paciência comigo, me ensinou coisas, me fez programa de estudo, me respondia as perguntas mais absurdas que eu fazia, ele tinha paciência, ele acreditou em mim. Esse cara até hoje é meu amigo, uma vez a cada 15 dias nós almoçamos juntos, as nossas famílias são amigas. O cara que foi dirigente da LN aqui em São Paulo e até hoje a gente é amigo. O Hamilton Pereira da Silva me ajudou muito. Né? O pessoal me ajudou muito. Agora eu também, sinceramente, dei tudo de mim. Tá certo? Eu não tenho... Começou abdicando o escritório do teu pai, né? Eu durmo tranquilo que eu fiz de tudo por eles. Tudo. E pela luta pela anistia, eu me dediquei muito, tá certo? E não me arrependo. Acho que fiz bem, tá certo? Porque a melhor parte da nossa geração foi aprisionada. Ou foi morta, ou foi desaparecida, ou foi interna, tá certo? E eu tive condição de trabalhar com eles. E é isso. Muito bem, molecada. Companheiro Luiz Eduardo Bernardo, muito obrigado pela entrevista. Tá bom. Vocês conseguiram tirar de mim coisas que eu não falo para muita gente não, viu? Tá bom? Tá bom. Legal. Foi bem. Vamos socializar Tá isso. bom, ok.